Olá, um bom dia a todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é segunda-feira. Errei, eu não alterei aqui, vou ter que voltar. Terça-feira, mudei só a data. Terça-feira. Olá, um bom dia para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é terça-feira, dia 27 de setembro de 2022. Já passaram 271 dias da contagem regressiva. Faltam 6 dias para a eleição no primeiro turno e 94 dias para o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado. E aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso e introduzindo em suas igrejas o cristofascismo. O assunto que estarei trazendo hoje é como escapar da armadilha do debate da Globo. Não há nenhum problema em ignorar o roteiro do debate proposto pela Globo. O importante é falar direto ao coração das pessoas, escreveu Beppe Damasco. Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico do assunto, que é sobre debates eleitorais. Todos nós sabemos que os debates político-eleitoral são organizados. Debates em que os candidatos apresentam suas propostas partidárias para que os eleitores possam esclarecer dúvidas e decidir quais os argumentos são mais plausíveis. Porém, não é isso que está acontecendo. Todos nós sabemos que a Rede Globo de televisão sempre defendeu as elites deste país, desde que a Rede Globo surgiu em 1905, a partir do jornal impresso O Globo. Irineu Marinho foi o fundador do jornal impresso O Globo. Irineu Marinho foi o fundador do jornal impresso. Seu filho, Roberto Marinho, tornou-se presidente da empresa em 1931. Então, a partir daí, começou a perseguição aos partidos de esquerda, ou seja, os partidos que apoiam os trabalhadores, as classes menos favorecidas da sociedade. Além do jornal impresso, a Rádio Globo do Rio de Janeiro foi um dos veículos utilizados por aqueles que faziam oposição a Vargas
principalmente quando Getúlio Vargas suicidou-se. E também ao jornal Globo foi a oposição a Juscelino Kubitschek na sua eleição, em que lhe deu a vitória. E mesmo assim, Juscelino Kubitschek, em 1957, liberou a concessão da TV aberta para o jornal Globo. A Globo também apoiou o golpe militar de 1964. Foi o evento em que se iniciou em 31 de março de 1964 e colocou fim ao governo do presidente João Goulart, que era cunhado de Brizola e, portanto, era de esquerda. Por exemplo, em 17 de dezembro de 1989, já se vão 30 anos da marcada pela manipulação da primeira eleição. Os candidatos eram o presidente Lula pelo PT e Fernando Collor de Mello pelo PRN. Veja o vídeo, eleição de 1989, a fraude e manipulação feita pela Rede Globo de televisão para prejudicar Lula. 17 de dezembro de 1989. O país mal acabava de sair de uma ditadura que durou mais de 2 décadas e ensaiava os primeiros passos para a retomada da democracia. Já se vão 30 anos da ata marcada pela manipulação da primeira eleição direta para presidente pós-ditadura. Em 1989, a internet como conhecemos hoje não existia. E tão poucos brasileiros sabiam que era fake news. Nesse mesmo ano, 1989, o país se preparava para a primeira eleição direta para a presidência da República pós-ditadura civil-militar. De um lado estava o ex-presidente Lula, representando o Partido dos Trabalhadores. E do outro, Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional, uma aposta do neoliberalismo. Foram 2 debates transmitidos por um pool de emissoras. Qualquer entendimento parte do princípio de que precisamos recuperar o poder aquisitivo da classe trabalhadora, ou seja, recuperar o salário que a classe trabalhadora teve arrochado nesses últimos anos. A partir daí, é convencer a classe empresarial de que eles precisam deixar de ganhar as fortunas que estão ganhando hoje. Tudo transcorria dentro de uma normalidade prevista. Porém, no dia seguinte, após o segundo debate no Jornal Nacional, a Rede Globo apresentou uma edição que favorecia claramente Fernando Collor de Mello, tanto na seleção dos momentos como no tempo dado a cada candidato. Collor teve 1 minuto e meio a mais do que Lula. E não parou por aí. Lula também foi alvo de ataques pessoais em matérias maldosamente editadas. Outra armação aconteceu um dia antes da votação. Um grupo de chilenos que havia sequestrado o empresário Abílio Diniz foi obrigado pela polícia a utilizar uma camiseta com o símbolo do PT. E ainda tem mais. José Bonifácio de Oliveira, sobrinho, o Boni, que era vice-presidente da Rede Globo, esperou um processo criminal movido pelo Partido dos Trabalhadores contra a emissora Prescrever para admitir a manipulação e edição do Jornal Nacional, favorecendo Fernando Collor de Mello. Aí em diante, o ex-presidente Lula participou de quase todas as eleições, exceto em 2010 e 2014, porque ele indicou a sua sucessora, a ex-presidente Dilma, que se elegeu para os 2 pleitos, e a eleição de 2018, porque ele sofreu perseguição da Rede Globo de televisão e o lawfare pelo ex-juiz Moro e Dallagnol, chefe da Lava Jato, e de todas as instituições democráticas do país, e foi preso e cassado seu registro pelo TSE para que Jair Bolsonaro chegasse no poder.
Voltando ao assunto principal, que é como escapar da armadilha do debate da Globo, não há nenhum problema em ignorar o roteiro do debate proposto pela Globo. O importante é falar direto ao coração das pessoas, escreve Beppe Damasco. Quando o jornalista Beppe Damasco, editor do blog Beppe, escreve: não há nenhum problema em ignorar o roteiro do debate imposto pela Globo. O importante é falar direto ao coração das pessoas. O que eu digo é que até concordo com o jornalista que é melhor falar direto aos corações das pessoas, até porque é nisso que o ex-presidente Lula é especialista, em falar diretamente com o povo. Ele tem autoridade para isso, porque ele já fez algo de bom para o povão quando governou o país. E além das TVs abertas, hoje não ter tanta importância, hoje devido à internet ter tomado muita audiência, também existe um problema antigo dos debates políticos eleitorais, que são as manipulações que são feitas para beneficiar um candidato em detrimento de outro. Foi o que vimos no debate no SBT, no sábado, que uma aliada de Jair Bolsonaro foi visto como uma armadilha por alguns quadros políticos do PT e partidos aliados, quando tinha ali 2 ou 3 candidatos que não estão nem pontuando nas pesquisas, que estão ali para defender Jair Bolsonaro e atacar o ex-presidente Lula, bem como a presença do falso padre Kelmon, que caiu de paraquedas na eleição aos 47 minutos do segundo tempo para servir de escada para Bolsonaro. E por isso Lula fez muito bem em não ter ido. Se isso aconteceu no debate do SBT, o que dirá da TV Globo, marcada para a próxima quinta-feira, dia 29, que Lula já confirmou a sua participação e Jair Bolsonaro também. Gente, o que digo é que hoje nós estamos num cenário político diferente, porque a disputa de Lula é contra a direita neoliberal tradicional que a Globo sempre apoiou. Mas apesar de Jair Bolsonaro adotar o neoliberalismo, porém é um político que é autoritarista de ideologias nazifascistas. Tem atacado a Rede Globo de televisão. Não acredito que haverá perseguição a Lula por parte da Globo, mas sim pela armadilha que está armada pelo candidato Jair Bolsonaro, que só assim topou ir ao debate. Que esse falso padre não participasse do debate, porque ele não tem nenhuma chance de ganhar. Está ali para defender Jair Bolsonaro, sem nenhum escrúpulo. Inclusive, o jornalista Beppe Damasco coloca uma sugestão, que seria o comando da campanha condicionasse a participação do ex-presidente à exclusão do religioso de Araque.
Evidentemente, o assunto que eles vão utilizar, principalmente nos seus comparsas, são perguntas sobre corrupção, que é um assunto que Lula pode desmontá-los. Basta mostrar parte da corrupção de Bolsonaro e procurar fugir desse assunto e focar mais nos planos de governo e falar diretamente com o povo, que é o que ele mais sabe. Até o próximo vídeo.